empreender não é fácil. É necessário muita determinação, muito foco e principalmente muita coragem para poder enfrentar os desafios. Primeiro vem a questão das suas vendas, das receitas que vão acontecendo diante da circulação dos seus produtos ou dos seus serviços. Ele tem que começar a gerir o que é pessoa física e pessoa jurídica. Então, o desafio é ele poder ter esse controle de fazer essa retirada somente daquilo que é da sua competência e não tirar dinheiro da empresa, ou seja, não confundir a pessoa física com a pessoa jurídica, que comumente ocorre principalmente no início do negócio. Outro desafio muito importante é estabelecer o objetivo, a meta que vai ser cumprida, né? Gerenciar esse monitoramento das vendas, fazer planejamentos, orçamentos. É um desafio, porque as coisas vão acontecendo e tudo vai ficando desorganizado. Então, nesse momento é muito importante também criar processos, buscar um sistema de informação adequado, né? Para que esse desafio possa ser enfrentado de uma forma controlada. Eu vejo que também é um desafio muito grande o empreendedor aprender a analisar os seus resultados. Muitas vezes acontece do vendedor apresentar, né, metas cumpridas, altas vendas, e o proprietário, o gestor, o empreendedor se confundir como lucro. E isso é um grande problema, porque o lucro ele vem depois de deduzir todas as despesas. Então é muito importante poder perceber o que é receita de vendas, qual a nomenclatura dos seus gastos, né? E depois, a partir do lucro, fazer um novo planejamento. A gestão financeira, ela está dentro do planejamento estratégico. E no planejamento estratégico é onde a gente cuida do planejamento financeiro. Então, no primeiro momento, nós temos que olhar para os recursos. Dentro dos recursos, entender se o capital próprio, se o capital inicial é o suficiente para atender a demanda. É algo extremamente importante. Entender que dentro dessa questão, quais são os parceiros e os investidores, e num segundo momento, quando a empresa já estiver funcionando, nós precisamos fazer uma análise com relação ao mercado, entender se o produto que nós tivemos, o insight lá no primeiro momento, ele atende essa demanda, e a questão do retorno financeiro desse produto. Então a gente precisa estar embasado, é necessário que se faça uma pesquisa de mercado para que a gente possa segmentar assertivamente o projeto, o empreendedorismo e a demanda. Para a gente ter uma noção, os dados estatísticos apresentam uma taxa de mortalidade dos pequenos negócios de 29% no Brasil. Ou seja, 3 em cada 10 microempreendedores eles fecham as portas nos primeiros 5 anos da sua empresa. Isso porque a maioria dos microempreendedores, eles não têm experiência, né? Então, quando se deparam com alguma dificuldade, por exemplo, como falta um capital de giro, ou quando vem uma situação de mudança de mercado, um aumento de preços, algum reflexo financeiro que possa repercutir no seu negócio, ou até mesmo uma carga tributária, ele tende a desistir, né? Pela falta também de conhecimento. Então, o que é importante a gente entender? Que o empreendedor, ele deve aprender com os erros. Um bom planejamento, ele parte de um objetivo definido, das metas definidas, de um cronograma definido e de um resultado esperado. Então, tudo isso tem que estar definido com clareza. A partir daí, e se você não tem isso definido, buscar conhecimento. Eu volto a dizer que a educação financeira, o básico do estudo em gestão, com certeza vai fazer a diferença nessa forma de conduzir o seu negócio. Eu sou do meio pet, eu sou groomer já há 9 anos, que eu já atuo na área pet, então eu sempre também gostei muito da área da estética humana, aonde eu sempre fiz cursos voltados para mim mesmo, para o meu bem-estar, para a minha saúde. Só que dentro desses cursos, eu descobri que eu não tinha o porquê, o de onde funcionava, como num curso de limpeza de pele. Eu sabia como era feita a aplicação, mas não sabia o porquê daquela atuação, como funcionava, qual efeito teria, como escolher os produtos corretos para o meu tipo de pele, para o meu fototipo.
Dentro disso, eu conheci uma cliente minha, que já havia feito cursos no Senac, cursos técnicos, mas onde ela me apresentou a faculdade, que é onde já teria a questão da graduação, que eu sempre tive esse sonho de ser graduada. Mas por conta do empreendimento, de empreender, que me custava muito tempo, me demandava, então eu nunca tinha tempo para entrar nessa área. Foi onde eu consegui, entrei pro Senac, comecei a faculdade e onde eu descobri um leque gigante, que hoje em dia é o quê? Que foi a união do quê? Da prática e o científico. Foi onde fez todo esse sentido para mim. E onde eu descobri uma paixão maior, não só pelo cuidado com os pets, mas também com os donos deles. Então, quando eu comecei meio que na tora, como se a gente aprende a só ser aquele serviço. A gente não aprende sobre finanças, empreendedorismo. E dentro da faculdade, eu vi essa menção. Foi um curso onde o meu curso tiveram mulheres de várias idades, empreendedoras, empresárias bem-sucedidas. E com elas eu consegui me conciliar e me encontrar. Foi onde eu vi que eu teria que ter um norte. Não adiantava eu querer começar pulando etapas. Eu teria que começar o passo a passo. Que seria o quê? O plano de negócios, aquele canvas lá que a gente vai saber se a empresa dá ou não certo, se ela vai ser rentável, se a gente vai conseguir suprir essa demanda. Um outro ponto importante é você trabalhar nesse planejamento, depois de ter definido essas etapas, elaborar o seu orçamento, estabelecer até onde você pode gastar com cada despesa, o que é uma despesa fixa, ou seja, aquela que vai ser recorrente todo mês, definida, o que é variável, que vai depender, por exemplo, das suas vendas, quais são também os resultados, as receitas esperadas. Então, fazer um orçamento e não fugir dele. Uma dica muito importante é que você seja fiel àquilo que você programou. Um planejamento ele só funciona se você executa e monitora. A partir daí, você pode também, como uma outra dica, comparar o que foi orçado com o realizado e aprender com aquilo que não deu certo. A gente precisa ter uma atenção com relação à reserva financeira. Então, qual que é a dica? É fazer um fundo. A empresa não tem um fundo, então não se preocupe. Olha dentro do faturamento e estipule um percentual. Qual que é o ideal? O ideal é que se tenha pelo menos 6 meses, né, dentro desse fundo, que a empresa possa sobreviver sem depender de recursos internos e externos. Viver a oscilações de mercado por 1 mês, 2 meses, até 3 meses. O ideal é que se tenha pelo menos um fundo de reserva no qual você possa sobreviver, quando se arma a tempestade perfeita, por 6 meses, sem depender de linhas de crédito, de financiamento. Ou seja, isso dá um conforto muito grande para o empresário, para a empresa, para o empreendedor. Empreender não é somente você pagar alguém para fazer alguma coisa, é conhecer do seu negócio, é estudar um pouco de educação financeira, de administração e até mesmo encontrar pessoas profissionais para dar esse suporte. Pode ser que você não tenha uma expertise ou uma aptidão para trabalhar, né, com gestão financeira ou com a parte de educação financeira. Mas eu digo que é muito importante para o empreendedor conhecer ao menos a base, porque é ele quem vai monitorar o seu negócio. Para empreender, a dica que eu dou é para tratar a sua empresa não como só uma parte de ganho, mas sim uma parte de negócio mesmo, de empreendedorismo, de crescimento, tanto pessoal quanto profissional hoje em dia. Que a parte do empreendedorismo, ele vai muito além de só ter essa rentabilidade. Hoje em dia a gente trabalha com tecnologia, inovação, tá aí as startups que estão vindo hoje em dia. Então a gente tá o quê? Tá fazendo toda a parte de cuidado e trabalhando o quê? Uma deficiência na que tem na humanidade, aquela dor que eles têm. Então a gente tá aqui para trabalhar com pessoas e não só para elas.